Tudo bem, gente? Tranquilo? Hoje nós temos aqui o PET Volume 3, é o Plano de Estudo Tutorado Nono Ano do Ensino Fundamental, e vamos corrigir a semana número 3, que tem como objeto de conhecimento trigonometria no triângulo retângulo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com os seus colegas. E lembrando vocês que na descrição do vídeo você encontra a correção da próxima semana, no caso a semana número 4. Questão número 1. Observe o triângulo retângulo ABC, mostrado na figura abaixo, e responda as seguintes questões. Então, letra A. Qual é a medida da hipotenusa? Bom, a hipotenusa é esse lado aqui. E a gente tem, então, dar um jeito de descobrir quanto mede ela, simplesmente usando o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa a gente vai descobrir. Um cateto é 30 e o outro é 40. Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Então, nós temos aqui que A ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Então, 1.600. E 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai dar 900. Logo, A vai ser igual a 1.600 mais 900 dá 2.500. Potência troca de membro vai virar raiz. Então, raiz de 2.500, que é simplesmente igual a 50 centímetros. Então, esse é o valor da hipotenusa. Então, a hipotenusa A, ela mede 50 centímetros. Letra B. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. O cateto adjacente é o cateto vizinho. Então, ele vale 40. Letra C. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Então, o ângulo alfa está aqui. O cateto oposto está lá do outro lado. É o 30. Letra D. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? O ângulo beta está aqui em cima. Cateto adjacente é o cateto vizinho, então ele vale 30. E depois pergunta o cateto oposto em relação ao ângulo beta. Então, em relação ao beta, o cateto oposto é o 40. Letra F. Represente na figura a altura H desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Então, vamos lá, representar a altura. Então, a altura do triângulo, ele não colocou relativa a qual lado, né? Porque a altura depende. Eu poderia imaginar que esse lado é a base, então a altura está aqui. Ou eu poderia imaginar que esse lado é a base e aqui vai estar a altura. Mas eu acho que o exercício que é da gente é o seguinte, que a gente use o que nós vimos na semana número 2. A base seria o A. Então, a altura é a distância desse vértice até a base, sempre formando um ângulo de 90 graus. Então, essa seria a altura que ele tanto pede para a gente. Então, representamos. Beleza? E aí depois ele pede o valor da altura. E aí nós podemos usar uma relação métrica lá da semana número 2. Tem uma relação que diz o seguinte. Se eu multiplicar os dois catetos, isso é igual a eu multiplicar a hipotenusa vezes a altura. Então, um cateto é 30, o outro cateto é 40, a hipotenusa é 50 e eu vou conseguir descobrir a altura. E aí eu posso pelo menos simplificar por 10 para os números ficarem menores. 30 vezes 4, 120, que é igual a 5 vezes h. Então eu tenho 120 dividido por 5 igual a h. Então h vai ser igual a 24 centímetros. Então aqui nós temos 24 centímetros. Beleza? Letra G. Qual é a medida da área desse triângulo? Bom, a área eu vou fazer o basicão. Ó. Base vezes a altura dividido por 2. Beleza? Base vezes a altura dividido por 2. Então, para registrar aqui com cálculo, vou abrir um espaço aqui. Então, a área seria base vezes a altura dividido por 2. Eu vou trocar a base agora. Vou pegar a base, o 40, e a altura 30. Então, 40 vezes 30 dividido por 2. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Então, vai ficar simplesmente 600 centímetros quadrados. Ah, eu poderia usar o A como base e essa altura? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Letra H. Qual é a medida do perímetro do triângulo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, 30 com 40, 70 com 50, 120. Então, o perímetro, 120 centímetros. Então, essa foi a questão
número 1. E para finalizar ela, tem aqui o item I, que é calcular algumas razões trigonométricas. Beleza? Vamos lá. Seno de alfa. O que é seno? Então vamos relembrar aqui primeiro, tá? Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ele pede aqui a fração simplificada, tá? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Seno de alfa, então em relação ao alfa, nós queremos o seno. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto 30, então tá aqui, ó, 30, dividido pela hipotenusa, que é o A, que vale 50. Então tá aí, 30 sobre 50. Só que ele pediu a fração simplificada. Então, 30 sobre 50, se eu quiser simplificar, é só cortar os zeros. E cortando os zeros, vai ficar o quê? Vai ficar 3 sobre 5. Então, vamos colocar simplificado já. 3 sobre 5. Cosseno de alfa. O cosseno é o cateto adjacente. O cateto adjacente é o vizinho ao beta, que é 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Então, 40 sobre 50. Simplificando por 10, é só cortar os zeros. Então, eu vou colocar simplesmente 4 sobre 5. Tangente de alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o oposto 30, o adjacente 40. Então, vai ficar 30 sobre 40. Simplificando, vai ficar 3 quartos. Agora, em relação ao ângulo beta. Em relação ao ângulo beta, está aqui ele. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. O oposto 40, hipotenusa 50. 40 sobre 50 é a mesma coisa que 4 sobre 5. Cosseno de beta, adjacente pela hipotenusa. O adjacente é o vizinho a ele, né? Então, 30, hipotenusa 50, 30 sobre 50, mesma coisa que 3 sobre 5. E a tangente de beta, cateto oposto 40, adjacente 30, 40 sobre 30, ou 4 sobre 3. E aqui ele pediu o valor em número decimal. Então, 3 dividido por 5 vai dar 0,6. 4 dividido por 5 dá 0,8. 3 dividido por 4 dá 0,75. 4 por 5 dá 0,8. 3 por 5 vai dar 0,6. E 4 dividido por 3 vai dar aproximadamente 1,333. Beleza? Então, nós temos aí a questão número 1. Questão número 2. A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos inteiros positivos, medindo entre 5 e 90 graus. Então, desde 5 até 90 graus, está aqui, nós temos os valores de seno, cosseno e tangente. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora de escala. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo e quero descobrir quanto vale esse ângulo alfa. Nesse triângulo retângulo em relação a alfa, lá do outro lado eu tenho cateto oposto e vizinho a ele eu tenho cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, isso é tangente de alfa, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de alfa a gente não sabe quanto vale, então vou deixar aqui tangente de alfa, até porque a gente não conhece o valor do alfa. Cateto oposto 2,5, cateto adjacente 3. E 2,5 dividido por 3, isso vai dar quanto? Então, 2,5 dividido por 3, vamos pegar aqui uma calculadora para ser mais rápido. 2,5 dividido por 3, isso vai dar 0,83 aproximadamente. Então, essa é a tangente de alfa. E a gente quer descobrir qual é o valor do alfa. Aí eu vou voltar lá na tabelinha trigonométrica, eu vou na coluna da tangente e vou ver aonde tem 0,83. Então, olha só, na tangente, 0,83 corresponde a 40 graus. Então, eu posso afirmar aqui que o alfa vale 40 graus. Beleza? Próximo triângulo, está aqui o ângulo alfa. Ângulo reto, oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa. E esse lado é cateto.
como ele é vizinho a alfa, é o cateto adjacente. Cateto adjacente e hipotenusa, nós temos o cosseno de alfa, que é cateto adjacente pela hipotenusa. E vamos calcular aqui, então, o cosseno de alfa. Cateto adjacente, 8,6, hipotenusa, 15. Então, nós vamos ter que o cosseno de alfa vai ser igual a quanto? 8,6 dividido por 15. Isso vai dar aproximadamente 0,57. Aí eu vou lá na tabelinha trigonométrica, eu vou lá na coluna do cosseno e vou procurar por 0,57. Então, tá aqui, ó, 0,57, cosseno de 0,57, o ângulo é 55 graus. Então, o alfa vale 55 graus. Tranquilo? Então, essa foi a questão número 2. Dando sequência, questão número 3. No desenho traçado pelos profissionais abaixo, o valor da hipotenusa é 420 metros e o cateto oposto ao ângulo X mede 300 metros. Qual das razões trigonométricas você pode usar para encontrar o valor do ângulo X consultando a tabela trigonométrica a seguir? Ajude a encontrar a solução. O valor aproximado do ângulo X é quantos graus? Então, está aqui o nosso triângulo retângulo. Está aqui o ângulo X. Aqui está o ângulo reto. Então, esse cara aqui é a nossa hipotenusa. E lá do outro lado, a gente tem cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, isso é seno. Então, seno de x é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de x vai ser igual a cateto oposto 300 dividido pela hipotenusa, que é 420. Então, nós vamos ter aqui que o seno de x vai ser igual a 30 dividido por 42. Então, 30 dividido por 42, isso vai dar aproximadamente 0,71. Aí eu vou na tabelinha trigonométrica novamente. Só que agora eu vou procurar na coluna do seno 0,71. Então, 0,71 não tem, mas o mais próximo está aqui, 0,70, que seria o ângulo de 45 graus. Então, o nosso x mede 45 graus, registrando aqui aproximadamente 45 graus. Questão número 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual é o preço do metro quadrado desse terreno? Então, quanto vale cada metro quadrado do terreno? Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual é a área desse terreno. O terreno é triangular, então eu vou calcular a área desse triângulo. A área é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. A base aqui vale 75 e a altura 40. Então, 75 vezes 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, isso vai dar 20. 20 vezes 75, 2 vezes 75 dá 150. Então, isso vai dar 1.500 metros quadrados. Então, agora eu sei o seguinte, que 1.500 metros quadrados está custando um total de R$ 450 mil. Tá aí, 450 mil reais. E um metro quadrado? Um metro quadrado custa quantos reais? Então, 1.500 vezes x, 1.500x, que é igual a 1 vezes 450 mil, 450 mil. E para finalizar, então, o x é igual a 450 mil dividido por 1.500. A gente pode simplificar, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, chegando à conclusão que x vai ser igual a 45 por 15 vai dar 3, com mais 2 zeros, R$ 300. Então, a alternativa é a letra C. Dando continuidade na correção, nós temos aqui mais uma questão, a questão 5. Considerando a representação esquemática das figuras abaixo fora de escala, calcule o valor de x em centímetros. Use o valor do seno, cosseno e tangente em forma de fração irredutível. Então, vamos lá. Primeiro, aqui eu vou usar a malandragem, beleza? Esse ângulo vale 45, esse ângulo vale 90. Então, quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo também tem que valer 45.
Por quê? Porque a soma dos três ângulos tem que dar sempre 180 graus. Ah, mas por que você está fazendo assim, professor? Porque se eu tenho aqui dois ângulos iguais, com a mesma medida, eu também tenho dois lados iguais, dois lados com a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse. Logo, x é igual a 12 centímetros, sem fazer conta. Beleza? Agora, isso já não vai acontecer mais na letra B. Então, vamos usar aqui as razões trigonométricas. Bom, eu quero o valor do x. Então, está aqui o ângulo reto. Do outro lado, a gente tem a hipotenusa. E vizinho ao x, temos esse cateto. Vizinho ao 60, né? Nós temos esse cateto que é o x, que é o cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa, nós vamos utilizar aqui o cosseno. No caso, o cosseno de 60, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, na tabelinha trigonométrica, que está aparecendo aí do lado para vocês, vale quanto? Então, o cosseno de 60, ele vale meio. E isso é igual ao cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 37. Então, 2 vezes x, 2x, que é igual a 1 vezes 37, 37. Então, x vai ser igual a 37 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 18,5 centímetros. Na letra C, o ângulo reto está aqui. Do outro lado tem a hipotenusa. O ângulo de 30 graus está aqui. Do outro lado, a gente tem cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, isso é seno. No caso, seno de 30, que é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 na tabelinha trigonométrica, aparecendo aí do lado, vai valer meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 26. 2 vezes x, 2x, que é igual a 26. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter que 26 dividido por 2. Então, o x vai ser igual a 13. No caso, 13 centímetros também. Tranquilo? Dando sequência, nós temos aqui mais uma questão. A questão 6. Uma escada rolante liga dois andares de um shopping e tem uma inclinação de 30 graus. Sabendo que a escada rolante tem 5 metros de comprimento, qual é a medida de x em metros? Bom, está aqui o ângulo reto, oposto a ele a gente tem a hipotenusa. Está aqui o ângulo de 30, oposto a ele nós temos o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, isso é seno de 30, que é o ângulo que a gente tem. Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Seno de 30 na tabelinha trigonométrica, mais uma vez, está aí, vale meio. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 5. Então, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 5, 5. No final, a gente tem x igual a 5 sobre 2. Então, x é igual a 2,5 metros. 2 metros e meio. Beleza? Dando sequência, nós temos aqui a questão número 7. Pai de Vitor é engenheiro civil da prefeitura e precisa calcular o material necessário para reforçar o pilar estrutural da ponte representado pelo segmento AB na figura abaixo, que mede 10 metros. Para calcular a medida da hipotenusa, o engenheiro usou o cosseno de 60 graus. Vitor, ao observar o triângulo retângulo que seu pai havia desenhado, argumentou que poderia ter usado o seno de 30. Demonstre o raciocínio do cálculo do engenheiro e do Vitor. Compare as duas respostas. Qual é a medida da hipotenusa do triângulo em metros representado na figura? Então vamos lá. Nós temos aqui 10 metros, que é essa altura aqui, né? A altura da ponte. E ele quer calcular o segmento AB, que vai ser o reforço. A gente vai colocar aqui x. Então, o que o pai do Vitor quis fazer? O pai do Vitor quis calcular o cosseno de 60. Ele quis calcular o valor do x usando o cosseno de 60. Já o Vitor quis calcular o valor do x usando o seno de 30. Vamos comparar os dois resultados? Bom, o que é cosseno? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 na tabelinha trigonométrica é meio. Cateto adjacente em relação ao 60. Então, o 60 está aqui. Cateto adjacente, 10. Hipotenusa x. Então, vai ficar 10 sobre x.
Então, 1 vezes x dá x, 2 vezes 10 dá 20. Então, 20 metros. O Vitor quis usar o seno de 30. O seno é cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 também vale meio. Cateto oposto em relação ao 30, lá do outro lado, 10. Hipotenusa é x. 1 vezes x dá x. 2 vezes 10, 20. Então, 20 metros. Então, as duas respostas são iguais. Beleza? E a hipotenusa vale 20 metros. Então, a hipotenusa é igual a 20 metros. Beleza? E para finalizar essa semana, nós temos aqui a questão número 8. Dois prédios de alturas diferentes estão distantes 8 metros um do outro, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a distância do ponto A ao ponto B é 10 metros, qual a diferença entre a altura dos dois prédios? Então, nós sabemos o seguinte, que essa distância é 10 metros e que a distância entre os dois prédios é 8. Então, quer dizer que aqui também é 8. Beleza? Aqui também é 8. E ele quer descobrir a diferença entre as alturas. Ou seja, com essa medida aqui. O que o prédio B tem a mais que o prédio A. E aí é só fazer Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o A é a hipotenusa, vale 10. Um cateto é 8, o outro é x. Então, 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. Mais x ao quadrado. 64, troca de membo, troca de sinal. Isso é igual a x ao quadrado. Subtraindo, a gente tem 36, que é igual a x ao quadrado. Potência, troca de lado, vira raiz. Então, raiz quadrada de 36. Logo, o nosso x vai ser igual a 6 metros. Então, essa é a diferença entre os dois prédios. Alternativa, letra D. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.